O Grêmio receber o Flamengo é proporcional ao Brasil de Pelotas receber o Internacional. Acreditem, quem disse isso foi um jornalista da Rádio Gaúcha. Tá. Disse isso no pós-Grêmio e Riestra e Grêmio ontem. Tá lá na live deles, lá, naquelas 7 horas de live. O camarada, o nome dele eu vou botar já aqui na tela, é o Adriano de Carvalho. Vou trazer as aspas certinhas dele, né? O contexto que ele disse, porque eu confesso para vocês. Eu, de início, fiquei um pouco irritado ouvindo. Porque eu ouvi ontem de noite ainda, me mandaram isso daí. Hoje, durante o dia, eu já pensei nisso daí, eu quero muito conversar com vocês sobre, é claro, daqui a pouquinho, depois da nossa querida vinheta. Amigos que já estão por aí, por favor, deixem um like no vídeo. É sempre chato, mas eu tenho que pedir sempre. Likezinho no vídeo. Se tu caiu aqui e não é inscrito, por favor, te inscreva neste canal. Ajude a gente a chegar nos 20 mil inscritos. Falta 1.500. 1.400 na real, tá? 1.400. Também comenta aí o que tu achou dessa declaração. E se esse é o nosso atual patamar que a gente está, ou esse cara deu uma exagerada, eu quero ouvir a opinião de vocês. Porque eu vou confessar pra vocês, tá? De novo, é o Adriano de Carvalho, o rapaz que disse isso. Eu confesso que eu não o conhecia, tá? Não o conhecia. A foto dele tá em algum canto aqui pra vocês verem. Ouvindo ontem, alguém me mandou isso, eu fui ouvir depois, ainda tá lá na jornada deles, tá? Pra quem for querer procurar, tá? Eu acho que nos últimos 15, 20 minutos de transmissão, assim, já perto da 7ª hora, já é o programa do Rafael Collin, depois ainda das entrevistas e tudo lá. Então eu tive que pesquisar quem que era o rapaz que eu não sabia, e daí eu ouvi esse comentário, tá? Pra contextualizar do colega ali no início. Cara, eu confesso que eu fiquei com raiva. Pô, velho, sim, né? O que ele disse? Vamos botar as aspas aí. Que o Grêmio lançou uma promoção ali, vocês viram, né, pro jogo contra o Flamengo, e ele disse, normalmente o apelo que tem um jogo Grêmio-Flamengo é proporcional ao Brasil de Pelotas receber o Inter, porque o Grêmio está recebendo um time muito maior. Daí ele repara a frase que diz e diz, com mais visibilidade nacional, ele troca. Mas ele disse que o Flamengo é muito maior que o Grêmio. E fica a pergunta, no início eu fiquei puto da cara, né? Qual que é desse cara aí falando isso? Depois eu fiquei pensando, me deu meio que um choquezinho de realidade, assim, gente. Hoje, será que a nossa representatividade não tá assim? E eu não tô afirmando isso aqui, eu tô perguntando. Eu quero saber a opinião de vocês, vão deixando aí nos comentários, tá? Vão deixando aí nos comentários. Porque assim, ó, meus amigos, bem sincero, historicamente a grandeza dos clubes, assim, não é essa diferença toda que o colega falou ali, tá? Não é. Não é. Nunca vai ser. Se a gente for ver por tamanho de torcida, óbvio que o Flamengo é muito maior. Se a gente for ver por títulos, o Flamengo tá igualando agora os títulos que o Grêmio tem. Passou em Libertadores agora, questão de título internacional brasileiro eles têm mais. Tá? Não é muito distante. Só que, daí eu quero pegar um fio e ser o próprio advogado do diabo que eu fiquei brabo ali atrás. Não o diabo o colega ali, né? Só uma força de expressão. Nos últimos anos, o Flamengo se acostumou a decidir Libertadores e a ganhar Libertadores, a fazer confrontos com times europeus em competições intercontinentais e mundiais, e bater de frente com eles. Ganhou de Chelsea, foi para os pênaltis com o PSG, conseguiu jogar bola contra o Bayern de Munique, apesar de ter perdido. Enquanto o Grêmio luta para se manter na Série A sempre. O Grêmio teve um ano de exceção que foi com o Luis Soares, sabe? Foi com o Luis Soares. E daí a gente foi para Libertadores. Desde 2021, o ano do rebaixamento, que a gente jogou a pré-Libertadores e caiu pro Del Valle, a gente não jogava a Libertadores e jogou. E no resto ali, todo mundo, eu vejo muita gente desvalorizar a Copa Sul-Americana, mas é a nossa realidade ano após ano. É jogar a Sul-Americana e não a Taça Libertadores da América. Isso me botou a representatividade do Grêmio nos últimos anos, comparada com a representatividade do Flamengo. Não nos colocou nesse, como é que eu posso dizer, nesse patamar que o Adriano de Carvalho, da Rádio Gaúcha, citou ali. Será que se fosse um domingo, 7 horas da noite, um Grêmio e, sei lá, Vasco, Grêmio e Botafogo, daria a mesma quantidade de público que dará domingo por ser o Flamengo, por ser o bicho papão até hoje das Américas?
E eu confesso que quanto mais eu fui pensando hoje durante o dia, eu fui ficando triste, cara. Sabe a raiva que eu senti lá no início do colega ali? Foi virando tristeza ao longo do dia. De verdade, foi virando tristeza. Porque, pô, é isso. Conversando com os amigos lá do Rio, os colegas assim. Infelizmente, é como se vê o Grêmio. Não é nem o Grêmio, agora a gente pode botar no patamar. É como eles olham aqui para baixo hoje em dia. Lembra que tempo atrás a gente tinha essa tradição em Libertadores? A gente tinha aquele negócio diferente, alma castelhana. Nos últimos anos a gente vai pegar Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, que ganharam Libertadores. A gente nem tá disputando mais. Quando disputa é o Inter de vez em quando ali, o Grêmio de vez em quando aqui, e no outro ano já tá fora. E eu fui chegando à conclusão, eu quero estar errado, eu quero que alguém de vocês me convença que eu estou errado, que me bateu essa tristeza hoje, que dizia de alguns 5 anos para cá, pegando esse recorte, o Grêmio e o Flamengo estão nessa distância mesmo, cara. Tá, estão nessa distância mesmo. Flamengo virou algo assim que a gente olha e quer se espelhar, só que basicamente a gente olha e quer ser o que eles são hoje, quer se tornar o que o Flamengo já é. E talvez seja nessa linhagem ali do Adriano de Carvalho. Que eu falei eu mesmo, quando eu ouvia primeiro, cara, que absurdo, que absurdo. Eu fui dormir, pensei nisso, acordei hoje pensando nisso. Esperei para gravar o vídeo agora no fim da tarde para deixar percolar na minha mente isso daí, gente. A gente até viu a notícia ali que o Grêmio e o Flamengo estão se unindo pela Libra. É claramente o Grêmio indo na cola do Flamengo para ganhar mais grana. É claramente o Grêmio fazendo isso. O Flamengo está se aliando ao Grêmio, porque depois tem um time importante, pesado do futebol brasileiro, com ele nessa empreitada. Porém, o Grêmio está indo porque o Flamengo é o bambambam do negócio. Que é o Flamengo que dita as regras, que é o Flamengo que bateu o pé e fez travar tudo. Ou seja, a representatividade em campo e fora dele, talvez seja isso que o Adriano de Carvalho falou. Né? Talvez seja isso que o Adriano de Carvalho falou mesmo. Talvez a gente seja o time que, sem expressão nenhuma, bem entre aspas, e sem expressão nenhuma, tá? Eu digo em competições, em força de elenco, em força de equipe, tudo isso. E o Flamengo seja o grande time do continente, que a gente vai ver o jogo torcendo pra gente tirar uma casquinha deles. Dói um pouco falar isso, né? Eu mesmo peguei esse sentimento durante o dia. Eu quero saber muito a opinião de você sobre isso, deixa aí nos comentários. Não esquece de dar o like no vídeo se chegou até aqui. Te inscreve no canal, ativa as notificações. E vambora. Vambora, né? Ah, muito importante, não esquece de hypar o vídeo, tá? Hypando o vídeo, tu faz com que chegue num público maior e tal, não melhor, maior apenas, tá? Então, agradeço muito quem puder fazer isso. E se puder aumentar essa discussão, mandar para os amigos, aí a gente agradece também, tá? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.